Então vamos lá, pessoal, vamos a uma aula de resolução de exercício envolvendo função real de variável real. Neste vídeo vamos resolver dois exercícios mais importantes quando nós falamos então deste assunto aqui. Eu sou Júlio Momadi, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e também visite a nossa plataforma juliomomadi.com. Lá você encontra material com manuais, assim como cursos. Atenção! E também pegue esse vídeo, compartilhe com os amigos, colegas, assim também estará ajudando diversos estudantes aí a compreender este tipo de assunto que parece ser tão misterioso, mas que não é. Neste vídeo vamos, na verdade, simplificar tudo aqui. Vamos então a este vídeo. Vamos a isso. Muito bem, temos então função real de variável natural. Muita atenção aí. Agora, no exercício de número 1, nós temos aqui uma equação. Atenção, até vou ter que repassar exatamente aqui, só para vocês poderem compreender. Então, temos então o número 1. Número 1, nós temos, por exemplo, o x, mais o x sobre então 2, mais temos então o x sobre 4, mais temos então o x sobre 8. Então, essa parte daqui então continua até chegarmos, nesse caso, a então 40. Muita atenção. Agora, neste caso, o que nós podemos analisar é de que no primeiro membro temos sim uma equação. Atenção! Toda essa parte daqui então é composta por uma equação, mas neste lado temos apenas um número e este lado temos então letras misturadas com números. Então, as coisas começam mesmo a parecer complicadas ainda no primeiro membro. Vamos então explicar. Agora, quando você encontra este tipo de situação, a única tua análise aqui então, é descobrir qual é o padrão da soma. Atenção aí. Qual é o padrão dessa soma? Este tipo de soma pode ser então uma progressão então, aritmética, ou simplesmente nós podemos estar perante uma progressão geométrica. Atenção! Agora, quando nós analisamos aqui então passo a passo, se você já sabe, não é, dos passos de progressão aritmética em soma geométrica, dá para perceber que esta soma é uma progressão então geométrica. Estamos perante uma progressão geométrica. Quais são as características de uma progressão geométrica? Nessa progressão, o que nós podemos retirar seriam os seguintes dados. Nós temos aqui então a soma desses infinitos termos, não é? A soma dos infinitos termos será igual a, então, a 40. É isso que nós temos aqui. Agora, também temos entre o nosso primeiro termo, que é o nosso A1. O A1 é igual a, então, a x, simplesmente. Vamos colocar, então, o x. E, por sua vez, nós podemos extrair aqui então a razão. Vamos colocar, então, a razão. E, geralmente, em progressão geométrica, a razão é representada, então, pela letra Q, como estou a colocar aqui. Então, essa razão será obtida através de divisões. Nós podemos levar entre dois termos consecutivos, por exemplo, este e este, e fazer uma divisão. Divisão sempre do consequente dividido pelo antecedente, entre dois termos consecutivos. Ou, por sua vez, também poderia levar esta parte, não é, com este. São dois termos consecutivos. Agora, leve o consequente, que é o x sobre 2, divida então com simplesmente então o x. Vamos aplicar essa estratégia então neste ponto. Ou seja, terei que levar entre esse termo, por exemplo, aí ficamos com x sobre então 2, que divide simplesmente então aqui pelo x. Agora, fazendo a operação, nós teremos o seguinte. Divisão de duas frações. Mantemos a nossa primeira fração, que seria toda essa parte aqui. Vamos colocar aí, então, x sobre aqui então 2. E depois multiplicamos pelo inverso da segunda fração. O inverso aqui então de x é 1 sobre x. Vamos inverter, não é? Ficamos então 1 sobre x. Ali então o inverso. Agora, com toda tranquilidade, eu posso cortar. Vamos cortar então este com este. Ficaremos então com o quê? Vamos colocar aí então que a nossa razão sendo igual aqui. Cortamos este com este. Geralmente aqui ficamos com 1 sobre 2. Agora, depois disso, nós podemos sim aplicar a fórmula. Atenção! Nós podemos aplicar a fórmula de soma de termos infinitos no primeiro então membro e depois iremos igualar no segundo membro.
a soma dos infinitos termos será igual, vamos colocar aqui então a fórmula, será igual aqui a A1 menos então aqui a razão elevado a N, que divide então por 1 menos, nesse caso, a razão. Atenção, esta é a fórmula da soma dos infinitos termos. Mas agora, uma das coisas que nós podemos levar em consideração é sobre o comportamento então da razão. Quando a razão, ela aqui então se encontra, por exemplo, entre 0 e 1, não é? Entre 0 e 1, logo, ao somar os termos infinitos, esta parte aqui se anula, ou seja, no lugar aqui então de n, colocamos o infinito, como aparece aqui. Ficaremos ali, por exemplo, 1 sobre 2, que é a nossa razão, elevado a infinito. Nós sabemos dos limites quando temos, por exemplo, a base, não é? A base localizada entre 0 e 1, elevado a infinito, não é? Este resultado tende então a 0. Ou simplesmente igual a 0. Então, esta parte aqui nós podemos zerar, vamos colocar então 0, logo ficamos com a seguinte expressão. Teremos então aqui a soma dos infinitos termos é igual a 1, que divide a então por 1 menos a razão. Mas agora, não podemos esquecer que esta parte aqui é igualado a 40. Nós podemos, até sem receio, igualarmos então a 40. Não tem problema ali. Agora, vamos substituir então os valores no lugar. Vamos começar colocando então o nosso A1, certo? Certo. Teremos então o nosso A1, vamos colocar aqui então, o A1 é igual a x. Vamos colocar então o x, que divide por 1 menos a razão, que é 1 sobre 2, a razão é 1 sobre 2, atenção, isso aqui não interfere ali. 1 sobre 2 igualado então a 40. Nosso objetivo, na verdade, é de encontrar esse x. Agora, aqui embaixo, ficamos com x sobre 1 menos 1 sobre 2, na verdade, é igual a 1 sobre 2. Será igual a então a 40. Como é que eu fiz essa continha de forma fácil? Basta levar, por exemplo, este 2, multiplicar com este 1 e, por sua vez, subtrairmos então com este menos 1, que resultará em 1, dividido pelo denominador. O denominador, então, ainda continua sendo o 2. Por isso que eu obtive aí, então, x sobre 1 sobre 1, não é? O x sobre 1 sobre 2. Agora, neste momento, nós podemos operar esta parte aqui. Divisão em duas frações. Mantemos a nossa primeira fração, que nesse caso x, multiplicamos pelo inverso da segunda fração, que é nesse caso aí então o 2. O 2 sobre 1, não é? Mas é a mesma coisa 2 aí. Será igual a então a 40. Agora, eu posso isolar, nesse caso x, como nós queremos x, vamos isolar o x, será igual a 40, que divide por 2, visto que o 2 está a multiplicar então por x. Quando nós passamos para o segundo membro, passa a então dividindo. Então, 40 que divide por 2 é igual a 20. Assim, nosso x equivale então a 20. A alternativa correta será a alternativa a então B. Alternativa B, alternativa correta. Agora, vamos resolver o número 2. Agora, tendo eliminado, nós podemos resolver o número 2, não é? Temos então, por exemplo, f de x igual a 2 elevado a menos 1. Então, nós queremos somar essa expressão. Muito simples, não é? Dada aqui, por exemplo, uma função, vamos colocar aqui então a função dada. Dada aqui uma função, que é f de x, igual, nesse caso, a 2 elevado a menos x. Agora, vamos somar. Nós queremos esta soma. Então, o nosso S representa a soma de f0 mais a soma de 1 mais a soma ainda de 2. Então, esta parte continua até chegarmos então no nosso último termo, não é? Que seria a soma de 100. Onde esses termos que nós temos aqui, então, representa aí o valor de x. O x ali, então, varia entre 0 até 1. Ou seja, o x, geralmente, ele aqui é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 100. Exatamente assim. Agora, o que nós podemos também entender é de que nós queremos somar esses termos. Simples, não é? Então, eu posso, por exemplo, aplicar o f de 0, o f de 1, o f de 2
até o f de 100, nesta parte aqui da função. Atenção, lembrando que então o x assume valores entre 0 até 100. Agora, para o x igual a 0, visto que o nosso primeiro valor aqui, então x igual a 0, levamos esse 0, colocaremos o lugar da função. Ficamos então com f de 0 será igual a 2 elevado, nesse caso, a menos então 0. Ou seja, levei o 0, coloquei, substitui toda a parte onde aparece então o x. Então, esta parte aqui será igual a 2 elevado, nesse caso, a 0, visto que o menos 0 igual a 0, geralmente é igual a então 1. Agora, vamos aplicar para o f de 1. O f de 1, o x varia entre 0 a 1, atenção, até 100. Ou seja, o x também pode assumir então o 1, não é? Como aparece aqui. Então, aplicando aqui então, ficamos com 2 elevado a menos 1, que será igual a 1 sobre 2. Agora, vamos aplicar, por exemplo, o f de 2, que será igual a 2 elevado a menos 2, que será igual a 1 sobre o 2 na 2. Vamos aplicar, nesse caso, o f de 100, que é o nosso último termo, que será igual a 2 elevado, nesse caso, a 100, a menos 100. Então, quando nós invertemos essa parte daqui, ainda fica positiva. Isso que eu apliquei neste ponto e neste ponto, né? Espero que você tenha percebido ali. Ficamos com 1 sobre o 2 elevado a 100. Atenção, por exemplo, o a elevado a, por exemplo, a menos 1, eu posso inverter esta base, não é? Esta parte daqui, e deixar o expoente então positivo, esta parte aqui. Ficando, por exemplo, com 1 sobre então o a elevado a, então, a n. Certo? Certo. Então, depois disso, em resumo, ficará a soma da seguinte forma, não é? Teremos, por exemplo, então 1, até vamos colocar aqui então vermelha, só para vocês poderem entender. Vamos colocar, por exemplo, 1, que é o nosso primeiro termo, mais, então, 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 elevado a 2, mas continua com essa soma até chegarmos no enésimo termo, que é 1 sobre 100. Pela essa característica, esta parte estaremos perante uma progressão, então, geométrica. Por quê? Se eu faço, por exemplo, a divisão entre este com este, me dá o mesmo resultado. A divisão entre este e este também me dá o mesmo resultado. Ou seja, uma progressão geométrica de razão 1 sobre 2. A razão, podemos colocar aqui, será igual a 1 sobre 2, que divide então por 1. Ou seja, esta parte que divide por esta parte aqui, que é nesse caso 1. A divisão entre dois termos consecutivos, mas sempre o consequente que divide então por nosso antecedente. Esta divisão será igual então a 1 sobre 2. Agora, outras coisas que nós podemos entender é sobre o nosso A1. O A1, nosso primeiro termo, será igual a, então, a 1. Então, podemos aplicar então a fórmula da soma. A soma, nesse caso, não dos infinitos termos, mas dos 100 termos. Mas neste caso, se você for a perceber, é de que a nossa contagem começa então aí o quê? No 0 e termina no 100. Na verdade, nós estamos a fazer aqui então 101 iterações. Ou seja, se começa de 0 até 100, a mesma coisa nós teremos então 101. Até podes contar, né, caso queiras, por exemplo. Números que começam a 0 até 9. Na verdade, quando nós formos a contar este número aqui, será então 10 números, não é? Quando começa de 0 até 9. Então, a mesma ideia que nós estamos a aplicar aqui. Agora, segundo então o termo geral, no termo geral, a soma de 101 termos, aí não são 100, são 101 termos, será igual, vamos aplicar aqui a nossa fórmula, será igual a A1 mais a razão elevada aqui então a n, em que o nosso n vamos colocar aqui, por exemplo, 101, não é? Que divide por 1 menos a razão. Vamos aplicar a fórmula, tá? Então, qual será o nosso A1? O nosso A1, naquele caso, é 1, mais ou menos, menos, atenção, ali é menos. Menos é a razão, que nesse caso é 1 sobre 2, elevado a, então, a 101, que divide por 1 menos a, então, a razão, que é 1 sobre 2. Agora, como nós vimos, quando nós fizemos 1 menos 1 sobre 2, é igual a 1 sobre 2, não é? Logo, a soma de 101 termos será igual a, então, a 1 menos, esta parte daqui é a mesma coisa, 2 elevado a menos 101, que divide então por 1 sobre 2. Então, divisão de duas frações, podemos manter a nossa primeira fração, que é 1 sobre 2 elevado nesse caso a menos 100,
e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Inverso, quando inverter essa parte aqui, ficamos com 2 que divide por 1, não é? Onde este 1 é esta parte que nós temos aqui no nosso numerador e o 2 é no denominador. O inverso invertemos. Então, vamos fazer uma distribuir e ficamos com o quê? Este 2 vezes 1 é igual a 2. Este 2 menos 2 vezes este 2 vezes menos 2 elevado a 101, aqui é 101, teremos da seguinte forma, menos 2 vezes o 2 elevado aqui nesse caso a 101. Então, quando eu for a fazer essa operação, me dá quem? Me dá o 2 elevado, veja só aqui temos 1. Multiplicação de potência em que as bases são as mesmas, mantemos a base e somamos o seu expoente, que seria 1 menos o 101, em que esta operação será igual a 2 menos o 2 elevado a 100. Que será a nossa soma aí. A soma precisada ou questionada neste número será o 2 menos o 2 elevado a 100. A alternativa correta, ficamos com a alternativa E. Exatamente é assim. A alternativa correta, como expliquei, ali fica B. Então, assim nós podemos terminar por aqui desta nossa aula. As recomendações que eu posso deixar nesta nossa primeira fase seria se inscrever no canal, compartilhar este vídeo com diversos alunos, estudantes, por aí vai. E eu te vejo no nosso próximo conteúdo. Até lá. Uma das maiores dificuldades que eu encontrei quando estava a me preparar para o exame de admissão do ensino técnico profissional foi de encontrar exames anteriores resolvidos passo a passo. Mas calma, a partir de hoje isso não será mais problema para si. Siga exatamente os seguintes passos. Abra o seu manual de exame de admissão. Antes de acompanhar a resolução de cada questão, tente resolver. Depois disso, acompanhe a resolução. Se ficar uma pequena dúvida, veja a explicação. Se ainda não tens o manual de resolução de exame de admissão matemática ETP, tira o chapéu para si. Você é muito arriscado. A boa notícia é de que você pode adquirir o manual ainda hoje usando os contatos que estão na sua tela.